Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo dia desse tríduo de Páscoa. Amanhã finalizamos e no domingo celebraremos a Páscoa do Senhor. Telespectador que me acompanha, você que me acompanha santamente aí pela Rede Brasil, bem-vindo, bem-vinda. Você que me acompanha pelo YouTube, sinta-se sempre na presença do Senhor. Que essa oração da noite diga muito ao seu coração. Que a paz de Cristo esteja no seu coração e na sua vida. Sinta-se cada vez mais envolvido nesse mistério de amor que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo evoca aos nossos corações. Olha, meu irmão e minha irmã, na Sexta-feira Santa celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração marcam profundamente este dia. Não é um dia de luto ou tristeza, mas de grande respeito diante da morte de nosso Senhor. Esse dia faz parte, como eu disse a você, do tríduo da Páscoa. Nós celebramos e contemplamos neste dia a paixão e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentro de todo o contexto da Semana Santa, culminando na ressurreição, na Páscoa do Senhor. É o único dia em que não se celebra a Eucaristia. Que nós possamos voltar o nosso olhar para esse ato de amor tão bonito que Jesus fez, morrer para nos salvar. Que a paixão e a morte de nosso Redentor, de Jesus nosso Senhor, nos lembre o quanto nós muitas vezes ferimos o Senhor quando pecamos contra Ele, quando o deixamos em segundo plano, quando não temos compromisso com o seu amor e com o seu Evangelho. Reze comigo. Meu Deus e meu tudo, apesar de minhas ingratidões e negligências em vos servir, continuais a me atrair ao vosso amor. Aqui estou e não quero resistir mais, quero renunciar a tudo para pertencer só a vós. Além de tudo, vós me tendes obrigado a vos amar. Eu me encantei convosco e quero vossa amizade. Como posso amar outra coisa, depois de vos ter visto morrer de dor numa cruz para me salvar? Como poderei contemplar-vos morto, consumido nos sofrimentos, sem vos querer bem com todo o meu coração? Sim, Redentor meu, amo-vos com toda a minha alma, e não tenho outro desejo, senão vos amar nesta vida e por toda a eternidade. Amém. Que a graça de Deus esteja sempre em nossos corações e que o Senhor esteja sempre em nossas vidas. Vamos ouvir o que o Santo Evangelho tem a nos dizer nesta Sexta-feira da Paixão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" Jesus de Nazaré responderam: "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" Jesus de Nazaré tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu.
Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito antes: Pai de todos, aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com os outros discípulos. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O sumo sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito de seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o sumo sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se falo a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote, sumo sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra esse homem? Eles responderam: O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. E eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos.
A sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que o entregaram a mim. E foi o que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois que os soldados fizeram uma coroa de ramos, cheios de espinhos, e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo quanto para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor não tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gábata, ou Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele.
Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela e o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E este discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de ensopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Façamos um momento de oração pessoal. Então, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. Depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade,
Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, um evangelho belo, belíssimo, profundíssimo, longo, um evangelho onde nós acompanhamos essa narrativa da paixão, da morte, do sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que foi humilhado, acusado falsamente, antes disso perseguido, recebeu chicotadas, cusparadas, bofetões. Diante de tudo isso, meu irmão e minha irmã, nós meditamos sobre este acontecimento e queremos colher uma mensagem de tudo isso para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso discipulado de Cristo Jesus. Primeiramente, fica muito claro para nós que assim como aconteceu com Jesus, meu irmão e minha irmã, existe aqui um sentido muito real para tudo aquilo que acontece também na nossa vida. Jesus, ele não foi preso nem foi capturado, pelo contrário. Ele próprio se entregou aos seus captores, se entregou àqueles que estavam querendo prendê-lo, para que se cumprisse tudo aquilo que era vontade de Deus, porque o Pai queria que tudo se realizasse desse modo. Quando Jesus se entregou aos homens, na verdade ele estava se oferecendo ao Pai. Perceba isso. Ele mesmo vai até os seus captores. Ele mesmo se dispõe a dizer: sou eu que vocês estão procurando. Ele oferecia-se naquele momento como ovelha para a tosqueia, para ser tosqueado. Oferecia-se ao Pai pela própria humanidade. Aqui nessa belíssima narrativa do Evangelho de São João, nós vemos que Jesus estava muito consciente de tudo o que ia acontecer com ele. Por isso ele próprio interpela os guardas. A quem vocês procuram? E depois de saber que eles estavam procurando Jesus, ele diz: sou eu. Aqui nós precisamos estar atentos a duas questões muito importantes e muito fortes que acontecem também na nossa vida, para que nós possamos perceber qual que é a vontade do Pai, tanto na história de Jesus, como também para a nossa história. Sim, principalmente nas situações, meu irmão e minha irmã, em que nós tenhamos um coração dilacerado, machucado, e também enfrentamos desafios em nossas vidas. Tantas vezes, muitas vezes, nós também temos consciência de que talvez algo precise acontecer. E para isso também
Nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, para que tenhamos uma postura diferente, uma postura nova, um compromisso novo, mas, no entanto, nós relutamos. Relutamos em não aceitar as dores, em não enfrentar a fera que se apresenta diante de nós. Relutamos em não querer o sofrimento que nós estamos vivendo e acabamos por aí, meu irmão, por isso mesmo, nos revoltando. Quantas vezes colocam cruzes para que nós carreguemos? Quantas vezes a vida ou as histórias da nossa vida ou pessoas em nossa vida colocam cruzes para que nós carreguemos e até mesmo cruzes injustas, de injustiça. E nós muitas vezes relutamos, não aceitamos, nos revoltamos, gritamos. Se nós não tivermos confiança nos planos de Deus, para nossa felicidade, consciência de que tantas vezes o Senhor quer precisar de nós, também para que a obra da criação, a obra da salvação, se torne ainda mais forte através do nosso testemunho, nós vamos sempre fugir dos obstáculos. Nós vamos sempre relutar dos sofrimentos que nós vivemos. Se nós tivermos essa consciência de que tudo aquilo que acontece na nossa vida e nós não entendemos o porquê, quando nós aceitamos isso, nós nunca vamos fugir dos obstáculos e, assim como Jesus, nós também nos apresentaremos diante de nossos algozes, malfeitores, para beber o cálice que o Pai nos destinou. Com a continuação dessa história da paixão, morte e sepultamento de Cristo, nós vamos vendo tantas coisas acontecerem de forma muito coerente com aquilo que as Escrituras profetizavam, de uma maneira muito coesa com o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é um livro escrito por pessoas, inspirada por Deus, mas escrita por pessoas, homens santos, homens pecadores. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos identificamos quando agimos bem, quando agimos mal. Por isso é que quando nós lemos muitas vezes a palavra de Deus, nós falamos, nossa, isso aqui foi para mim. Ela é sempre atual na vida de todos nós. Aquele mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aquele soldado chamado Malco, aquele mesmo Pedro que fez de tudo para defender Jesus, foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Negou que conhecia Jesus. Olha só que extremo. Ele chegou a cortar a orelha do Malco, soldado. Mas logo em seguida, vendo a gravidade do que estava acontecendo, por medo, por falta de fé, negou o Senhor. A atitude de Pôncio Pilatos aqui mostra também a nossa omissão. Omissão diante das coisas que nós presenciamos de injustiça na vida das pessoas, e assim como Pôncio Pilatos, nós podemos lavar as mãos. Ele lavou as mãos e disse, eu não faço parte do sangue desse homem. Por quê? Porque nós pensamos, isso não compete a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Quantas pessoas fazem isso com as outras dentro da estrutura da igreja, fora da estrutura da igreja? E diante do próprio Pôncio Pilatos, Jesus não se justifica, nem se acovarda. Ele só disse e esclareceu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos viriam me proteger, mas o meu reino não é deste mundo. Nós podemos muito aprender, que nós podemos assumir compromissos, atitudes muito coerentes com aquilo que é o desígnio para nós,
e ao mesmo tempo nos desviar disso em situações de extremidade, em situações extremas. O nosso reino, meu irmão e minha irmã, não é deste mundo. E tantas dificuldades que nós enfrentamos nessa vida que passa, nessa vida temporal, nessa vida passageira, são pontes que nos permitem atravessar para o reino definitivo. O modo com que eu enfrento, carrego as cruzes, enfrento as dificuldades, as humilhações, os problemas que a vida me impõe, que as pessoas da vida me impõem, vão definir qualitativamente o meu mérito de entrar no céu. Nós podemos ser hoje Pedro, nós podemos que nega Jesus e ao mesmo tempo diz que crê no Senhor, Pilatos, que lava as mãos, Judas, que trai, ou mesmo Malco, que é ferido naquele momento. Nós podemos ser Anás, Caifás, até os guardas, e aquela encarregada que estava ali na porta, que guardava a porta, no lugar onde Jesus estava. Sim, todos nós temos o nosso lugar. A diferença, porém, ela pode estar no modo como nós respondemos aos desafios da nossa missão, com os olhos voltados para o alto, para beber o cálice. Esse cálice que muitas vezes nos é apresentado, nós nem queremos, mas ele nos é apresentado, olhando somente para a terra, tentando nos livrar de qualquer jeito, como fizeram estes aqui, muitos destes, tentando nos livrar dos desafios, tentando viver como qualquer um dos mortais, só para esta vida, porque essa é a tendência do ser humano, é pensar somente nesta vida, é pensar somente nas coisas deste mundo, naquilo que pode ser alcançado, conquistado a qualquer esforço, a qualquer custo, nesta vida, como se não existisse um céu, como se não existisse felicidade eterna. Faça hoje essa leitura, se você puder depois, inclusive, com muita atenção e vai percebendo esses pontos que eu estou dizendo para você, os que são mais importantes. Que mensagem essa palavra hoje tem para a sua vida? As atitudes, as palavras de Jesus, a atitude dos discípulos, principalmente Judas, Pedro, as autoridades ali, acusando Jesus e tentando de todo modo tirar a sua vida, a omissão de Pilatos, a manifestação do povo que muitas vezes foi ali como uma massa de manobra, aqueles que antes proclamavam Jesus como rei dos judeus, com hosanas quando ele entrava em Jerusalém, agora o mesmo povo que o condena e que pede para ser crucificado. Os soldados, faça um paralelo de tudo isso com a sua vida cotidiana. Peça ao Senhor que ilumine o seu coração cada vez mais, para que você entenda esse momento importante na história da salvação. Esse momento importante na vida de Jesus, na sua entrega, a humilhação, a dor, e Jesus confiou tudo isso nos braços do Pai, na vontade de Deus. E São Paulo diz com toda beleza e clareza, foi fiel até o fim. E porque foi fiel até o fim, Deus o exaltou. E seu nome está acima de todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Recorde aquelas 7 palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele fala aquele que estava do seu lado, pregado na cruz, aquele ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele fala com a sua mãe e com o discípulo que ele amava, João, mulher,
Eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Quando ele sente agonia, a tal ponto de dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Sim. Depois, quando ele diz: eu tenho sede. Depois, quando ele fala: tudo está consumado. E a sua última palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que possamos viver esta sexta-feira da paixão, na esperança de que seremos renovados pelo sangue de Cristo na cruz. Adoremos este mistério de amor. Amém. Eu quero rezar com você um Pai Nosso, abençoarmos a água para você que está aí me acompanhando nesse instante e finalizamos assim esse nosso momento de hoje de oração da noite. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Apresentando nossa água ao Senhor, com muita fé nós pedimos: a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor Deus onipotente, fonte e origem de toda a vida e de toda a bênção, nós vos pedimos, Senhor, com humildade e fé, neste tempo de Semana Santa, abençoai esta água que agora vos apresentamos, desejosos de receber de vós muitas graças e forças, principalmente contra todas as insídias do maligno. Fazei, Senhor, que todos aquelas e aqueles que dela tomarem, ou por ela forem aspergidos, obtenham paz, saúde no corpo e na alma e muitas bênçãos do céu. Isso vos pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos a nossa água agora abençoada. E recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Dores, e de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, nesta sexta-feira da paixão, a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, uma boa continuidade de jejum e de Semana Santa na sua vida. Que o Senhor te abençoe e abençoe a todos os seus. Que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus.